Então, bem-vindos ao início da leitura em conjunto que a gente está tendo aqui do nosso livro A Simetria Oculta do Amor. Compartilhar aqui com vocês a tela. Quem quiser pode acompanhar. O livro é esse aqui da capinha, essa capinha aqui maravilhosa, amarelinho. O link está lá no grupo, A Simetria Oculta do Amor. E ele é um livro, né, que explica por que o amor faz os relacionamentos darem certo. A gente vai dar início aqui à nossa leitura. Botar aqui, 16 aqui, ó. Começa a página 16. Vou ler alguns trechos, poucos, mas basicamente eu vou explicar para vocês o que é importante a gente saber disso. Eu não vou ler com vocês, mas a gente vai ler uma parte. Então, começa aqui a fenomenologia dos sistemas de relacionamento íntimo. É muito interessante esse livro porque ele vai trazer ali, basicamente, aquelas primeiras leis, essa parte que a gente vai trabalhar com culpa, inocência e limites da consciência. Então, o que nós precisamos aprender aqui? E isso é muito importante. E isso faz, esse início desse livro, ele explica por que a constelação, por que tanta gente critica como pseudociência. Muitas pessoas vão chamar a constelação de pseudociência porque ainda não teve uma sistematização do trabalho, desse tipo de trabalho, mas você já encontra um módulo desse dentro da faculdade de psicologia, você já encontra esses módulos dentro de pós-graduação. Então, eventualmente, isso vai ser catalogado, organizado, porque como é que eu vou dizer? É relativamente novo. Então, quando a gente começa esse livro aqui, Bert, ele fala ele fala algumas coisas muito pertinentes, que é importante a gente saber, né? Ele fala aqui, logo na primeira frase: se observamos cuidadosamente o que as pessoas fazem para ter uma consciência inocente ou culpada, percebemos que a consciência não é o que a gente pensa. Isso é importante. Aqui ele diz, ó, o conhecimento não é o nosso pensamento. A consciência não é o nosso pensamento. É o que a gente percebe. Por isso que eu vou mudar de acordo com o campo que eu estou. Então, ele já começa com essa frase que traz para a gente uma luz. Uma pessoa consciente, ela é capaz de perceber o que está acontecendo. Ela é capaz não só de perceber, ela não fica pensando, a água está caindo no meu corpo enquanto está chovendo. Ela percebe como a água, como ela se sente, como a água cai, como ela se sente, como está o tempo, se a chuva está forte, se a chuva está fraca. Então, estabelecer consciência está ligado ao que nós podemos perceber do que acontece. E o que é o trabalho de constelação familiar? É exatamente isso que a gente percebe. Não importa se a pessoa acredita ou não, ela dentro do trabalho ela percebe algo diferente. O fato dela querer negar isso não deixa de fazer com que essa percepção exista. É uma resistência e está tudo bem, ela tem direito de fazer isso. Então, logo nessa primeira frase aqui, a gente já tem um entendimento do que é consciência. E aí ele vai trazer as consciências inocentes e culpadas. E vai lembrar a gente que pouco isso tem a ver com bem e mal. O que isso quer dizer, uma consciência culpada? Ele vai falar aqui nesse livro que a consciência culpada ela surge a partir do momento que eu tenho medo de não pertencer. Eu fiz algo de ruim, eu fico com medo de não pertencer, de não agradar. E a consciência inocente é aquela em que eu ajo livremente. Ele vai falar depois sobre essa liberdade, onde eu ajo livremente. Mas não confunda culpa e inocência com bem e mal, porque muitas coisas boas foram feitas com base, é, às vezes com inocência culpada, e o contrário também. Às vezes, com a melhor das consciências, muitas pessoas mataram milhões de judeus, por exemplo, dentro da Alemanha. Então, o mestre vai falar que a nossa consciência, ela obedece diferentes padrões para cada relacionamento. Então, a gente tem uma consciência de relacionamento com o nosso pai, que está influenciada pela nossa consciência de relacionamento com a nossa mãe. Quando nós estamos num grupo, a nossa consciência é diferente. E aqui, esse é o único livro em que ele traz é, o amadurecimento. O que é o amadurecimento? Aqui ele fala, ele tem uma parábola que é muito boa, né? Essa eu vou ler com vocês.
para explicar para vocês o que é o amadurecimento que a gente vê nesse livro, que é: um discípulo perguntou ao mestre: "O que é liberdade?" "Mas que liberdade?" replicou o mestre. "A primeira liberdade é a da estupidez. Nós vivemos num mundo onde a liberdade da estupidez está muito aflorada." E por que isso acontece? Isso acontece porque as pessoas estão conectadas aos seus sistemas familiares, a sistemas de dor, a sistemas, elas não estão percebendo, se percebendo dentro da consciência do grupo. Elas não estão no que nós vamos ver daqui a pouco, que é a consciência suprema. A gente vai falar delas aqui. Então, ele fala aqui: "A primeira liberdade é a estupidez. Lembra o cavalo que derruba o cavaleiro, relincha entre um, só para ter as correias das células apertadas ainda mais." Veja se não é adolescente. E quantos de nós não estamos assim? Eu procrastino. Quantas pessoas procrastinam aqui? Por quê? Porque é uma falsa liberdade. As pessoas confundem a liberdade do que a liberdade de viver, a liberdade de ser, e a liberdade não é fazer o que você quer, mas fazer aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que te leva para o lugar que você quer. Isso te dá liberdade. E aí existe um conflito muito grande com as pessoas por conta disso, né? Muitas pessoas, elas entram em conflitos porque elas acreditam que a liberdade é a rebeldia do cavalo. Não vou fazer. Mas para quê? Para depois eu mesmo me culpar. A segunda liberdade é o remorso. Lembra o timoneiro que afunda com o navio depois de tê-lo arremessado contra os escombros, aqui está escuro, em vez de salvar-se nos botes com os outros marinheiros. A segunda liberdade é: eu estou lá fazendo o que eu quero, mas depois eu tenho remorso. Nossa, para que que eu fiz isso? E a terceira liberdade é da compreensão. Ela só vem, ai de nós, depois da estupidez e do remorso. Bom, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Então, quando a gente entende isso, a gente vai trabalhar com amadurecimento, com crescimento. E o Bert vai falar: nós só não amadurecemos porque temos a necessidade de pertencer e de vincular. O dia que nós não sentirmos a necessidade de pertencer, nós vamos conseguir deixar os padrões para trás. E aí, ele vai falar aqui, a gente vai falar de cada um, né? A necessidade de preservar o equilíbrio entre dar e receber, e a necessidade que proporciona a convenção, a ordem, tá? Então, ele vai falar das 3 leis do amor, que é pertencimento, dar e tomar e a ordem. E aqui ele fala que a nossa necessidade ela vai exigir comportamentos diferentes. Aqui foi o que eu já trouxe de antemão ali, que em cada grupo, eu vou pertencer de formas diferentes. Eu não posso começar a dar aula com vocês como eu vou para um bar com as minhas amigas, por exemplo. Não é uma conversa, não é profissional. Eu não posso tratar as minhas alunas como melhores amigas, como best friends, porque eu saio do lugar. Então, e aí, elas perdem e eu também. Então, por isso nós precisamos ajustar os nossos lugares. E é sobre isso que aqui vai falar. A gente precisa se comportar de forma diferente e isso precisa ser entendido. E quando eu digo forma diferente, não é uma forma absurdamente diferente. Eu posso ter a minha característica, a minha personalidade, mas eu não posso me comportar no meu trabalho como me comporto na minha casa. Então, se no meu trabalho tem um sofá, eu não vou botar o pé em cima do sofá no meu trabalho. Isso é claro. E aí, mais uma vez, a gente está num lugar, no mundo, onde as pessoas querem se comportar igual em lugares diferentes. E isso tira o quê? O nosso direito, a nossa liberdade. Porque se a Beatriz pode, né, a Beatriz pode sentar do meu lado no avião e começar a fumar um cigarro e eu não fumo, ela tira a minha liberdade em prol da liberdade dela. Mas ninguém fuma aqui. Entendem? Por que que as empresas aéreas agora estão colocando cadeiras para 2 pessoas? Porque eu vou viajar lá 5 horas, 8 horas com uma pessoa obesa do meu lado. Então, porque ela é obesa, ela tem direito de viajar? Ela tem, ninguém disse que não. Mas e o meu direito de viajar confortável?
Eu tenho que perder o meu direito de viajar confortável porque uma pessoa ela é acima do peso? Também não. Ela não é só acima do peso, né? Ela está com uma doença, quer uma doença? Também não. Então, quando a gente entende que o íntimo e o externo exigem comportamentos diferentes, a gente vai poder tratar a nossa vida de uma forma mais íntegra, tá? E aqui ele vai falar da necessidade de dar e receber na convenção social. Aqui, é, aqui ele fala também que a culpa de ser excluído, de ser alienado, de perder o lugar, quando ela é ameaçada, a gente se sente mal. Então, o que que vai acontecer? A gente dentro de um lugar, e a gente quer pertencer, mas a gente faz uma coisa ruim. Não sei, você foi a uma igreja e você teve uma crise de risos, mas você não conseguiu se controlar. Você sai e depois você fica o quê? Com culpa. Nossa, o que que aconteceu comigo? Eu não sei o que aconteceu. Mas por quê? Você está com medo de não pertencer. Agora, se você vai, se você faz tudo que tem que ser feito, se você pega a folhinha, se você levanta na hora, se você fez tudo que tem que ser feito, você fica como? Inocente. Isso é importante a gente entender nas convenções sociais. Porque se a gente não transgride nada, nós fazemos tudo que tem que ser feito, a gente se sente como inocente. Mas também, para que a gente faça tudo que precisa ser feito, a gente precisa assumir a nossa parte de responsabilidade, ou seja, ser culpado pelo nosso comportamento. Então, quando a gente começa a entender que a nossa necessidade de vinculação é que faz com que a gente, muitas vezes, esteja nesse lugar, a gente pode começar a questionar. O que é o bullying, por exemplo? O bullying é um grupo de pessoas que age contra outras de uma determinada forma, onde elas querem excluir aquele que ela não acha que tem o direito de pertencer, seja lá por que for. Ela quer tirar o direito de pertinência. E isso é muito ruim. Para quem tem as mamães, é um problema gravíssimo. Você ter filho, o filho está sofrendo um bullying. Primeiro, porque a sua criança não tem maturidade para isso. Segundo, que quem é adulto que deve resolver. E a maioria das escolas são omissas. Eles não vão tirar 5 alunos, preferem que você tire um. Então, a criança, ela fica ali, por mais que ela seja protegida, ele tem que aprender a lidar com isso. Os pais ficam numa situação muito ruim, principalmente se a escola é, é, não toma as devidas providências, é uma escola que não é responsável. Então, ele vai falar aqui, ó, que fala de um padrão diferente para cada grupo, que foi isso que eu expliquei. Vai falar da dependência, que a dependência fortalece a vinculação. O que que é isso? Se eu dependo de alguém ou de algo, eu, quanto mais eu dependo, maior o meu vínculo. Por isso que a gente tem tantas mulheres que estão. Os relacionamentos hoje não estão iguais antigamente, principalmente porque as mulheres ganharam a independência, então elas puderam afrouxar a vinculação dentro da família. Não tem problema, gente, eu não estou aqui para defender feminilidade, ou feminismo, ou machismo, ou nada disso. É só para vocês entenderem qual foi o processo. O processo que existiu foi, à medida que a gente busca poder e independência, a gente fica cada vez menos vinculado. E aí as crianças ficam, o que que vai acontecer? Antes a mulher cuidava e as crianças elas ficam, às vezes, soltas. Então, é preciso desenvolver uma nova forma de lidar com isso. Por isso que muitos problemas de educação, que a Meire aqui deve saber melhor que a gente, que tem um monte de criança lá, né? Então, a gente precisa descobrir uma nova forma de fazer isso funcionar. E aí, primeiro, transferir isso para a escola, mas a escola não quer essa responsabilidade, que é dos pais. E aí agora a gente está tendo uma nova movimentação e é sempre assim, vai ficar adaptando. Então, ele vai falar exatamente aqui dessas. Ele vai falar também que a pertinência pertinência existe a exclusão dos que são diferentes. Então, muitas vezes eu vou querer excluir. Então, estamos todos nós juntos, todo mundo aqui do Brasil.
Brasileiro, se bem que brasileiro gosta de estrangeiro, gosta de estrangeiro, né? A gente tem essa afeição por estrangeiro. Mas somos todos do mesmo time. E aí chega uma pessoa que é do outro time, a gente se fortalece enquanto grupo justamente porque essa pessoa entrou no recinto. Percebem isso? Então temos um monte de mulher casada. E aí chega uma mulher que é famosa por paquerar maridos de mulheres casadas. O que que vai acontecer? As mulheres vão se unir contra. Ele já está rindo, as mulheres vão se unir. Ah, não é? Então, aquele elemento, por incrível que pareça, gente, aquele elemento que é externo e estranho, ele faz com que a vinculação do grupo fique maior, justamente para ele não entrar. Então, a gente precisa trazer isso à consciência. Por quê? Porque nós mesmos podemos fazer isso. Quem é que não vai fazer isso? Aquele que olha para os excluídos da família. Eu sou mestre nisso. Ai, falando tá lá excluidinho, lá vai eu, né? Oi, tudo bem? Falar. Parei com isso. Agora, quem chegou que lute, gente, mas eu era essa. E um melhor amigo meu de muitos anos, que ele chegou e ninguém falava com ele, chamavam ele de mongol. Eu fui a primeira pessoa a falar com ele. Falei, oi, tudo bem? E a gente ficou amigo por muitos anos. Então, porque eu era aquela que ia lá, vamos saber, vamos agregar valor aqui. Hoje em dia, não. A pessoa, se ela quiser chegar, ela fala comigo. Eu não vou mais, eu não fico mais caçando, não, porque eu aprendi uma coisa nesses 17 anos, então, sei lá, 2003, de constelação, que eu gasto muita energia. Eu gasto muita energia ajudando os outros. Então, a pessoa, mais cedo ou mais tarde, ela vai se integrar, quem chega de novo no grupo. Então, eu não fico fazendo esforço, não, porque cansei, gente. Eu cansei de salvar, de ir lá pescar, chega. Mas eu entendo quem faz isso. A gente faz isso porque a gente está olhando para algum excluído da família. E aqui ele vai falar sobre o equilíbrio entre o dar e receber, ou dar e tomar, ou dar e receber ativamente. Não falo só receber, mas receber ativamente. Aqui ele vai falar que existem três formas de ser. Essas três formas são muito importantes para vocês compreenderem, né? Que ele vai falar sobre a habilidade de dar e tomar. Ele vai falar que existem pessoas que estão na abstinência. Quem são as pessoas que estão na abstinência? São aquelas pessoas que elas não querem dar e nem querem tomar. São aquela pessoa que não faz nada para ninguém, não faz nada para ninguém, não vai fazer nada para ninguém, mas também não pede, essa pessoa não pede, tá? Ela não pede. Pode ser que ela tenha uns abusados. No Brasil, a gente tem essa característica. A gente tem umas pessoas que pedem muito por conta, né, dessa estrutura do governo, ter essa estrutura patriarcal, né? O Brasil não tem mãe, então o governo precisa exercer esse papel de pai. Mas são pessoas que não querem se sujar, elas não querem criar vínculo. Por quê? O dar e tomar, ele cria vínculo. Por que que eu peço para cada pessoa aqui falar sobre um módulo? Vir e dar um módulo, dar um pedaço, porque ela contribui, ela não só recebe. Porque se eu vir aqui só dar aula, eu não vou cobrar por isso, porque aí o equilíbrio está feito. Por isso que eu peço que as pessoas venham, então eu dou o primeiro módulo, o próximo outra pessoa dá, outra pessoa dá, e outra pessoa dá. E aqui não é uma aula, é uma explicação do que a gente entendeu sobre isso. Então ele vai falar que tem três possibilidades. Abstinência, são aquelas pessoas que não querem dar, não querem trocar, que evitam trocar. Tem uma característica muito comum. Você vê que muitas dessas pessoas elas estão no movimento interrompido. Elas deram demais ou foram ensinadas a não darem. Então, às vezes, tem uma pessoa que ela vai lá, fala que vai te dar tudo. Daqui a pouco ela fala assim, cara, não vou dar nada, não. Ou daqui a pouco vai me cobrar, a pessoa começa a ficar nervosa, aí ela tira tudo, ela fala, não vou fazer mais não. Falei, não vou fazer. Por quê? Porque essa pessoa ela tem um trauma e ela não conseguiu resolver. A outra é da prestimosidade. É aquela pessoa que faz tudo para todo mundo. Essa tá na inocência. Ela quer fazer ajudar todo mundo e quando você vai ajudar ela, ela fala, não, não precisa. Essas pessoas, elas costumam ser muito solitárias e até amarguradas. Por quê? Porque elas ficam fazendo pelos outros, fazem por todo mundo e ao mesmo tempo elas reclamam. E se alguém vai fazer alguma coisa para ela, ela fica com
não gosto não. Essa tem dificuldade de tomar. E tem a troca total, que é quando as pessoas começam a trocar. Ele vai falar aqui que o mais belo caminho para o dar e receber é o momento que segue a troca. Eu faço, você faz. Por que que isso aqui pode ir para frente? Porque eu vim fazer, agora você faz. Os próximos você faz. Então, ele vai falar um pouco sobre como é a reciprocidade. Então, aqui vocês vão poder ver, gratidão digna de Deus. Ele vai falar, por exemplo, tem esse é o tipo de troca, mas existem trocas que ele cita aqui que são trocas que não são possíveis de retribuir. Que troca é a troca, por exemplo, de uma sorte grande? Vamos supor que você ganhe na loteria. Como é que você vai retribuir isso? Você não consegue. Vamos supor que você tenha escapado da morte. Como é que você vai retribuir isso? Você não consegue. E aí as pessoas ficam querendo agradar a Deus, é, ao invés de pegarem e viverem a vida como um presente. Então ele fala sobre isso. Tem pessoas que vão pegar a vida, o que ganharam como um presente, ganhei na loteria. Vou pegar isso como um presente, vou aproveitar e vou viver minha vida sem, sabe, com alegria, porque aquilo aconteceu comigo. Outras pessoas não, vão viver em culpa, o que que vai acontecer com elas? Elas vão perder o dinheiro. Tá? E tem outras também, que é o dar e tomar quando você recebe do pai e da mãe, que é a compensação do pai e da mãe. A gente não consegue compensar o nosso pai e nossa mãe. Como é que a gente compensa isso? Passando adiante. Se não for permitido passar a vida adiante, o que que a gente faz? Passa um legado, passa um trabalho. O próprio Bert não tinha filhos, mas deixou um legado maravilhoso. Então ele passou, ele aprendeu e o conhecimento dele hoje, olha só que interessante. O Bert Hellinger, pela observação, ele pôde determinar certos padrões de comportamento, certas relações, vinculações entre as famílias, mesmo ele não tendo filho, ele consegue ver, mas ele foi filho. Então as pessoas esquecem, eu posso não ter filhos, mas eu fui filho. Isso também tem lugar. As pessoas querem excluir, ok? Claro que é diferente. Ele fez observação, ele não faz procedimento de como a pessoa deve agir. Ele sugere, tá? E aqui ele vai falar, dar e receber governam e são governados pelo amor. Se você fez algo para alguém, essa pessoa faz de volta para você. Se você fez algo bom. Se você fez algo ruim, ele fala que você tem que fazer algo ruim para a pessoa também. Calma, é algo ruim, mas o menos pior. Então, se eu fui lá, né, na Márcia, na casa da Márcia, e aí eu esbarrei e quebrei um negócio de vidro dela. Márcia é muito gentil, vai falar assim, não, não precisa e tal, mas aí eu vou, de repente, entro na internet e mando entregar um na casa dela. Mas não tinha, de repente eu entrego, se eu puder. Agora a Márcia vai na minha casa, eu quebrei o negócio, nada Márcia é vingativo, ela vem e quebra um copo, ué. Gente, eu tô exagerando, foi um acidente, não precisa ser assim. Mas o que eu quero lembrar vocês por que que eu falei que eu quero uma tigela, uma travessa dela, e ela quebra um copo? Para ficar bem claro que é algo menor. Via de regra, não são coisas que a gente quebra na vida das pessoas. Normalmente são assim. Normalmente são coisas muito piores, mas eu trouxe isso para vocês entenderem. Por exemplo, eu traio meu marido. Se eu der o direito dele, um Vale Night para ele, nós podemos começar do zero, depois que o Vale Night dele acabar, por exemplo. Por que que muitas pessoas que são traídas ficam amargas? Porque elas não querem, elas querem dar dar a outra face, manter a relação, mas elas ficam inseguras e com medo. Ao invés delas começarem a se tratar melhor, se arrumarem mais, ficarem mais bonitas, não só para esse marido, mas para elas. E uma das coisas que eu sempre digo para as mulheres que chegam até mim e são traídas vocês decidiram ficar? Decidimos. Então você precisa ficar bem bonita. Aí muitas ficam com ranço. Não vou ficar bonita para ele porque ele me traiu. Eu falo, bom, se ele te trair de novo, você vai estar bonito.
Aí elas começam a rir. É. Então, fique bonita porque você acredita que ele não vai te trair de novo, mas caso isso venha acontecer, você não vai ficar aí triste, arrasada, né? Você vai estar bem, vai estar aí com o seu corpo bem tratado, seu cabelo bem tratado, seu silicone aí que você negociou nessa traição, porque acontece isso, não vamos fingir que isso não acontece. As mulheres vão negociando um pagamento, né? Elas fazem isso. Mas por quê? Porque é uma tentativa de equilibrar. Você me machucou, agora eu preciso te punir. Só que nós somos ensinados a achar que isso é errado, que a gente tem que dar a outra face como bons cristãos. Mas, se a gente não faz isso, a gente fica a vida inteira com aquilo remoído dentro da nossa garganta. Doença, gastrite, refluxo. Então, o ideal é que você, se alguém fez com você algo que te feriu, você pode cobrar dessa pessoa uma reparação. E aí, isso que as pessoas não entendem. Essa reparação, ela não pode ser muito maior do que o dano causado. Então, por exemplo, meu marido me traiu. Aí eu vou lá e saio com o irmão dele. É muito, é muito. O pai dele. É muito pior. Agora, se eu pego e faço o seguinte, então tá, então eu vou sair com as minhas amigas para um lugar e eu vou, dou uns beijinhos lá e volto para casa. Então, conheci uma pessoa, aí a pessoa já vai ficar tremendo, dei uns beijinhos e voltei para casa e falei, não, vamos começar de novo. Ele pode ficar muito curioso, porque eu dei os beijinhos, né? Mas eu traí, não fiquei no relacionamento. Ou então, paquerei uma pessoa. Só o fato de eu ter paquerado uma pessoa, de eu ter conversado com uma pessoa e ter dentro de mim que aquilo poderia se estender para um relacionamento, de qualquer tipo, isso já faz com que eu crie um certo equilíbrio entre o mal que foi causado. Eu não estou falando para que o marido te traiu, você vai trair ele. Você pode, não precisa trair, mas você pode fazer algo numa medida um pouco menor. Lembra? Tigela quebra um copo. Alguém quebrou tua tigela, tu quebra um copo da pessoa. Então, essa é uma forma de reestabelecer o equilíbrio. Quando isso não acontece, a pessoa fica na inocência e fica como inocente e a pessoa que fez mal é o culpado. Então, eu vou ficar como inocente para sempre e o outro como culpado para sempre na situação. Então, se eu não criar uma compensação, por isso tem muitas mulheres que pegam o marido e então você vai trocar meu carro, vai pagar meu telefone. Por quê? Porque é uma tentativa de compensação, tá? Muitas não têm coragem de pegar e sair e paquerar outra pessoa, mas aí elas fazem eles pagar isso de uma outra forma. Não estou aqui para dizer qual é a melhor forma, cada casal acha a sua, tá? Então, isso é importante. As pessoas que não querem fazer isso, elas precisam entender que elas muitas vezes vão ficar no lugar de salvador. E aí aqui ele vai falar uma forma de terminar a relação. Lá no final ele vai falar assim, como é que é uma boa forma de terminar a relação? Boa não, uma péssima forma. Aquelas pessoas que estão num relacionamento, foi voltou, não consegue terminar, tem um jeito, mas é um jeito muito difícil. Qual é esse jeito? É fazer algo tão ruim, tão ruim, tão ruim, que não tem a volta. Por isso que alguns casais terminam após um grande escândalo em família. Alguém vai lá e faz um grande barraco na família do outro. Por quê? Porque não pode voltar. Recentemente eu atendi uma mulher e ela estava num relacionamento. E aí parece que a parceira dela estava agredindo ela. E aí a mãe desceu, morava no mesmo prédio, e essa parceira agrediu a mãe dela. A hora que ela fez isso, ela estava dizendo, não vou voltar mais. Ela subiu demais. As duas já tinham uma relação difícil. Aqui a gente não está aqui para discutir agressão, mas o que que ela fez? Ela simplesmente fez algo muito maior. E aí, dentro disso, é algo complicado, né? Porque não vai poder mais trazer essa pessoa para dentro do seu convívio familiar. Ficou claro para vocês? Deixa eu ver aqui de novo o livro que eu perdi.
Eu estava pensando esse mas quero processo, valeu mesmo. Vocês estão ouvindo um negócio aqui? E funciona também. Ah, tá. Foi eu que abri aqui o livro. Deixa eu só abrir o livro de novo, que eu acho que eu fechei. Google Drive. Fechei. Ixi. Vou ver que é fácil. Estamos terminando, tá, gente? Então, para vocês que isso eu achei importante falar. Eu achei aqui, tá na página 28, certinho. Compartilhar aqui com vocês. E aí ele vai falar que existem três consciências. Que a gente tem a nossa consciência, e essa consciência, ela está ligada à nossa necessidade de vinculação nos nossos relacionamentos íntimos, e essa consciência que vai permitir a ordem. O que que é a ordem? É um conjunto de regras sociais que regem a vida comunitária em grupo social. Então, quando eu faço algo ruim que perturba meu convívio social, eu me sinto culpada. Então, eu fui numa festa, onde estava todo mundo bonitinho, festa, a Thaís foi dar uma festa do vermelho. Eu cheguei lá de amarelo. A regra é, vai de vermelho. O que que a gente faz no Brasil? A Thaís ia deixar ela entrar. Em outros lugares, não. Vai para casa e troca de roupa. Essa flexibilização do Brasil, ela pode ser boa, mas ela pode ser muito ruim também. Por quê? Porque a gente está perdendo as noções sociais. Então, se você está penteado, não tá dentro, ou tá cheiroso, não tá suado, não tá dentro do ônibus, não faz diferença. Porque o mais importante sou eu. Não se eu vou incomodar o outro porque eu não tomei banho, porque minha roupa tá fedendo, né? O mais importante sou eu e como eu me sinto. E aí ele vai falar dessa consciência, que a gente tem essa consciência, da primeira consciência, ela é essa consciência onde a gente quer agir dentro do grupo, enquanto grupo. E ele fala que existe uma consciência da sistêmica da totalidade suprema, que é quando a gente sai dessa necessidade de integração com cada grupo. E a gente começa a olhar de fora, olhar de cima. A gente começa a perceber que nós estamos sendo guiados pelo grupo e não por nós mesmos. Então, quando a gente tem essa consciência superior, a gente não faria um bullying, por exemplo. As crianças não têm isso. Então, essa consciência, ela vai prevalecer, ela vai ser maior que os nossos sentimentos de culpa e os nossos sentimentos de inocência. Então, o que que é certo? Então, eu estou lá e está todo mundo fazendo bullying. E aí eu vejo que isso não me parece certo e eu não, me recuso a participar, mesmo sendo sujeita a essas pessoas me criticarem. Elas vão me botar fazendo bullying. Ah, você quer defender. Mas eu não me coloco nesse lugar. Quando a gente faz constelação familiar e a gente está emaranhado exatamente com outras pessoas, é nesse lugar que a gente se coloca. Não, peraí, deixa eu sair disso aqui. Por que que eu tô aqui olhando para minha tia com o bebê dela, com o meu avô? O que que eu estou fazendo aqui? Não, eu saio, eu vou. É essa consciência suprema, porque é a percepção de que eu estou fora do meu lugar, e eu volto para o meu lugar que não tem nada a ver com aquilo ali, tá? Então, foi isso. Perguntas? Quem leu? Ninguém tem pergunta? Então, gente, foi essa a primeira consciência.
Próximo módulo, vamos homem e mulher, a base da família. Quem vai responder? Vai ser quem vai fazer isso? Larissa? Uhum. Bom, o meu era esse primeiro módulo, e aí no livro, vocês vão ver que tem uma diferença do livro impresso e do livro digital. Só presta atenção porque é por módulo. Então, o próximo módulo vai tá aí com a gente. Tá bom? Então, quem não comprou o livro, tá lá no grupo. Espero que tenha ajudado bastante você. Leiam que vale a pena. Fátima. Oi! É que eu tô no carro, não deu tempo de chegar em casa. Aí Ah, eu tá fiquei bom. dentro do carro. Por isso tá escuro. Só queria te fazer uma pergunta aí do que você falou. Você falou da inocência e da culpa no grupo, mas eu fiquei com dúvida, assim. Você falou assim, quando você tá num grupo que tem umas regras e você respeita as regras do grupo. Você fica Vamos como supor, religião. Tudo bem, eu vou pra igreja, aí eu tô lá, é que você até falou da igreja mesmo, né? Que aí você faz tudo certinho, que tá lá e Uhum. tal. E se você faz algo diferente, você seria a culpa. Mas aí, no caso desse tipo de situação, de grupo, desse tipo que eu imaginei assim na igreja, por exemplo, eu não vou na igreja porque eu não me sinto bem, então eu não queria seguir aquelas regras, então eu Sim, prefiro não ir. sim. Então, nesse sentido aí, desse grupo, essa inocência seria, de certa forma, favorável, entre aspas? Você seguir a regra, seguir a regra de um grupo que, é, que são pré-determinadas, Aham. seria um Você caso fica de inocente. inocência, mas seria Inocente. uma inocência que seria, não sei se eu posso falar correta, mas uma inocência que seria certa, porque É onde a eu me gente sinto não. bem. É uma inocência onde eu me sinto bem, onde eu me sinto pertencente. Tá? E a questão não é. Entendi. É tipo viver livremente? Não, é porque aí eu não posso ser culpada, eu não posso ir para uma religião, tem umas regras e chegar lá e mudar, né? Então, aí eu teria que ser desses grupos, não sei se você está entendendo o que eu queria dizer. Nesses grupos, eu teria que. Eu não pode, a gente não pode falar comportamento certo, né? Mas eu teria que ser inocente, né? Porque eu vou para uma igreja, não, não gosto dessas regras e vou me sentir fazer Olha, regras, vou me comportar de forma diferente. você pedida para retirar. Oi? Aí você é pedida para se retirar do grupo. Aí eu Não é? acho que num grupo desse a inocência seria viável, né? Não sei. Fiquei pensando aqui. A menos que eu saia, né? Mas, Carla, se é um grupo que você pertence, por exemplo, você não quer ir, você não vai interagir com esse grupo. Então, você não precisa mudar para interagir com esse grupo. Pois é, mas aí nesses grupos a gente é inocente. E seria o certo, né? Ou não? É, sim, No sentido de respeitar a regra que está ali pré-estabelecida, que eu digo. nesses grupos a gente é inocente. Salvo se eu for lá. Porque, assim, o que você tem que entender é a questão de pertinência. Se eu não vou, eu não pertenço àquele grupo. Acho que você está confundindo inocência e culpa com pertinência e não pertinência. Se eu não pertenço, eu não pertenço. Então, eu não seria nem inocente nem culpada, na verdade. Para Se eu não mim é pertenço, diferente, Fátima. Então é diferente. aqui ele não fala isso. Olha só, o objetivo aqui não é a gente, é ver o livro. Ele não fala isso. Sim, Ele fala dos grupos que nós pertencemos, sim, entendi. Não, eu tá? tô dizendo que nesse caso a gente não teria como ser culpado. Eu não tenho como Mas fazer ele algo diferente. não, ele fala sobre a necessidade de você se sentir inocente ou Ah, culpado entendi. Já dentro entendi o de que você está que falando. você pertence. Se você não Eu que vai estou à usando o igreja, termo de inocência e culpa, não, quando era para não ser seria o caso. pertinência e não pertinência. Você está Entendi. falando sobre pertencer e não pertencer, e não de inocência e culpa. Sim, A entendi. Eu inocência e estou culpa, usando a questão. Sim, entendi. Eu entendeu? estou usando a questão. Quer dizer, eu estou usando a palavra errada. E outra coisa, eu ia falar uma coisa, não sei se vale, mas a coisa que você falou, assim, de a gente se encaixar.
Eu entendo muito também pode falar, assim, de uma outra linha também que eu acho que tem tudo a ver, que é a parte do persona, né, que se fala. A gente precisa, por exemplo, eu não posso ser psicóloga em todos os ambientes, né? Então, eu não posso ser mãe em todos os ambientes. Então, essas máscaras, essas são necessárias, Papéis, porque né? esses papéis, né, que a gente lá no Jung usa máscara, esses papéis, eles são importantes, são diferentes, eles existem na gente e são importantes que a gente viva, né? Então, eu sou psicóloga lá no meu consultório. Aí eu saí dali, eu já não sou mais, porque senão eu começo a usar no meu trabalho, né, em casa. Aí em casa eu sou mãe, mas eu saí dali já. Então, são papéis diferentes que a gente precisa usar para se adaptar socialmente, né? E ele falou isso aí que você comentou, que eu Uhum. achei bem É, legal, eu, porque eu, Jung tem eu muito a usei, ver com o Bert. eu usei o exemplo da igreja, mas pode ser um clube, pode ser academia. Aham. Você Não, vai e para você usou academia. essa coisa da gente, é, é, cada lugar a gente usar como se fosse, você se comportar de uma forma diferente porque é necessário. Que eu entendi que é essa coisa da persona do Jung, porque você precisa Mantém a se ordem. Mantém a adaptar, se ordem. respeitar aquele grupo ali, né? Então, se eu sou psicóloga em todos os grupos, eu não estou respeitando aquele grupo, eu estou querendo Não, impor uma. exatamente. Se você é psicóloga dentro das suas amigas que querem falar mal dos maridos, você vai ser excluída. Eu não estou respeitando aquele grupo, né? Então, e as personas são muito importantes. Você ter e saber que cada lugar você vai ser precisa se comportar de uma forma, que foi o que você acabou de falar, que eu achei Cada lugar legal. tem uma ordem. Fátima, A sim. ordem, a ordem do lugar, ela antecede a pessoa. Uhum, Então, para academia, eu vou entrar na academia, tem que ser de tênis. Se você for de chinelo lá, as pessoas vão te chamar e vão te tirar. Por quê? Porque a ordem antecede a tua vontade. E isso é o problema que a gente tem no Brasil, porque as pessoas querem que a vontade anteceda a ordem, por isso que toma zona, né? uhum, Na verdade, a minha Ô, vontade ela não deve anteceder a ordem. Toda vez que a minha vontade antecede a ordem, eu perco, a sociedade perde, o ambiente perde, e eu crio o quê? Uma instabilidade, uma confusão, um desconforto. Por exemplo, uma pessoa que procrastina. Qual é a ordem? Está lá a ordem do trabalho. Aí ela fala que não vai fazer. Ela, nesse momento, ela mesma está rompendo com a própria ordem. uhum. uhum, Fátima, E nesse ela está sentido aí, nesse sentido aí que você está falando, me lembrou duas situações. Fui muitos anos professora de faculdade, né, no curso de pedagogia, e parecia que, assim, hoje em dia, na minha época, a gente se arrumava, ajeitava, como diz meu marido, você vai para onde? Falei assim, "Ó, vou para a faculdade." Tipo assim, uai, precisa ter. E hoje a gente vê que parece, tipo assim, tem faculdade. E do jeito que eu tô, de chinelo, de coisa, tudo, chego na sala de aula, sabe? Assim, e isso me incomodava. Assim, aí eu falava com as meninas, gente, presta atenção onde vocês estão, como vocês são vestidas, né? Tinha vezes que eu falava assim, a balada vai ser que horas? Porque estava de um jeito que parecia. Eu não estou aqui só por estar, professora, que eu tô querendo ir para a balada. Mas não existe. Mas olha só, ali existe um dress code dentro do Sim, curso. Tem uma sim. forma de se vestir. É passado isso para os alunos? E aí eu não sei, Não porque é na minha passado. disciplina eu sempre passo. O Então, problema no Brasil na sua disciplina você passa. Ótimo, na sua disciplina você tem que falar, olha, aqui não quero, não é para se vestir, porque você sim, vai ser porque assim, retaliada. Por quê? Porque no Brasil, o eu que eu quero antecede a ordem, por isso que faz uma bagunça. O que eu quero porque assim, antecede eu a ordem. precisava mostrar para elas que ela não pode chegar como estagiária, que eu era professora de estágio, chegar de qualquer jeito. Como uma estagiária chega lá de qualquer jeito? Né? Tem que ter tem um uniforme, tem um jaleco, tem que saber como comportar até na vestimenta de uma entrevista ou de uma coisa, né? Nesse sentido. Né? E você falando assim, eu me lembrei esses dias, eu fui no médico, estava na clínica, bem, né? Toda aquela coisa toda. De repente, eu estava olhando as pessoas, demorando assim, e as pessoas entrando assim, e entra de qualquer jeito, parece que tá em casa, fala assim, eu vou E ali no botar, mercado comprar bata uma antes coisa, de entrar. Por favor, bater antes de entrar. né? Botar uma E eu falei, placa. gente,
tá? 30 dias. A gente precisa dizer o que a gente quer, bata antes de entrar. E a pessoa entrou, você vai ter. Pode esperar lá fora, por favor? Espera um minutinho, daqui a pouco eu te chamo. A gente precisa botar ordem. Eu fiquei assim, Bata antes impressionada. de Falei, meu entrar. Deus. Você precisa pedir. Espera lá fora, por favor. Faça isso, Então, espera lá fora. Ah, não, então não, essa eu conversa lá fora, eu já falo com você. Quando eu estiver na falando, ordem. precisa fazer. As pessoas carecem de ordem, mas as pessoas E é, gostam. é engraçado que as pessoas também têm dificuldade de colocar ordem, né? E o outro de respeitar, mas também muitas vezes, é o que você perguntou, existe essa regra? Às vezes não se coloca uma regra e não consegue, assim, as pessoas não têm, as pessoas que colocam ordem muitas vezes são chamadas assim, é como se elas estivessem erradas, né? São chatas, Mas o são, problema é do Brasil. é. Se a gente E faz um aí eu churrasco, não coloco. eu falo, se a gente faz um churrasco, fazemos um churrasco, aí eu comprei tudo, vamos dividir tudo por todo mundo. Eu tenho que mostrar as notas. As pessoas não mostram, deu tanto para cada um. Tem que mostrar a nota, ó, tá aqui a nota. Pá, 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 pá. Ó, deu isso aqui, não tem nota, mas tá aqui, ó. Sei lá, 4 batidas, R$ 50. Pedi pro moço escrever aqui, ó. Tá aqui, na hora. Ó, tá aqui o fulano. Tem que mostrar. E tem que ensinar isso pro filho de vocês. Mostra a nota lá, pra ele te dar o dinheiro disso aí. Ah, não tem que ensinar. E você precisa ensinar os seus filhos a dizer o que eles querem. Mãe, não quero que entre no meu quarto. Tá, você não quer que entre no seu quarto, mas eu acho que não acho tudo certo, mas eu vou bater. Porque a casa é minha, tá? Mas a gente também precisa ensinar a ordem. A gente não quer. Sim. Eu, primeiro, aquilo que é regra funciona só para mim e não funciona para os meus filhos. E aí? Mas essa questão que tu falou da ordem anterior, ela é interessante. As Porque a pessoas. gente já começa a entender com essa, o que, né? Qual é a ordem anterior? A dos pais, né? A ordem é dos pais. E por que No os caso de um próprios grupo, pais. aquele grupo ali da academia, já existe uma ordem que todo mundo conhece, né? E Os o que próprios, ela está falando, a Meire, é uma ordem que, para ela, um professor, ele, além de a parte física, né, da vestimenta, para ela é importante nessa ordem, né, de qual é o professor. Ela para ela tem uma figura, né, inclusive da imagem. exatamente. É igual você ir à praia, é biquíni. Você vai para uma festa, casamento, é uma roupa de festa, né? Eu também gosto A disso. ordem. E um profissional, tal roupa. Um advogado, né? Um blazer, não sei o que, não sei o que. Então, seria uma ordem também que já existe, meio A pré-estabelecida, ordem. né? A gente tem que Física dar também. ordem e respeitar a ordem. A gente não precisa respeitar que o nosso filho crie ordem. Você quer bater, olha só, não concordo, mas a gente pode chegar a um consenso. Não. Porque se você não respeita ele, como é que ele vai respeitar a ordem? Como é que ele vai respeitar o Estado? Como é que ele vai respeitar as outras pessoas se ele não é respeitado? E é o que a gente acontece muito no Brasil. A gente precisa também respeitar as crianças. A gente manda, mas a gente precisa respeitar algumas coisas, alguns limites que eles colocam para que eles se sintam mais confortáveis. Uhum. Bom, gente, é isso. Vamos encerrando. Um beijo para vocês. Foi Beijo ótimo. na academia daqui a pouco. Beijo, beijo. Beijo. Tchau. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Obrigada.